Essa é uma história do passado que foi totalmente ocultada e não deveria ser vista por ninguém. Cerca de 20 anos antes do Kiyotaka Ayano-Koji se matricular na Advanced High School, as coisas começaram a acontecer. Tinha um homem que era Atsuomi Ayano-Koji, pois é, o pai do Ayano-Koji, com 31 anos, que era voltado para a política. Atsuomi nasceu como um cara não possuído numa sociedade de disparidade do Japão, só que havia uma coisa que ele possuía mais do que qualquer outra pessoa. Essa aí era a sua ambição, que era algo incontrolável, sempre em expansão. Atsuomi estava fazendo um trabalho sujo para Jinosuke Naoi, justamente uma facção política lá que era muito prestigiada. E ali ele tinha uma chance de ter uma recompensa de todo o trabalho duro que ele fez. Naoi ofereceu a ele um projeto ultra secreto, cara. A fundação de uma instituição, que seria um programa de formação de pessoas talentosas, que estava sob o controle direto do governo. Atsuomi, que estava ocupado perseguindo suas ambições, realizou isso aí e nomeou essa instituição, estabelecendo ela como a Sala Branca. Ele também tinha começado um outro projeto, que era conseguir que o seu próprio filho biológico se juntasse a ele na Sala Branca, cara. Esse aí foi o começo de tudo, uma história sobre a dissecação do Kiyotaka Ayano-Koji dentro do quarto branco, o quarto frio, e como que seria um futuro aos olhos de uma criança dali de dentro. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo que ele passou lá, logo o início dessa história, e falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a Sala Branca foi criada há 20 anos no passado. Ela foi literalmente fundada e dirigida pelo pai do Kiyotaka, que era o professor Ayano-Koji, numa instituição educacional que visava criar um ser humano que era totalmente diferente. Ele removia todas as coisas desnecessárias para sua educação e transformava ele num super-humano. Essa sala foi criada com a ajuda de influência de Sakayanagi, do pai da Sakayanagi, né? Que também colaboraram com Tsukishiro, justamente, e era um dos superiores políticos que trabalhavam junto com a Tsuyomi, né? Então, cara, o negócio foi fluindo de verdade. Todo mundo tem um complô no final aí. Só que essa instituição foi temporariamente fechada por um ano, a gente sabe disso daí, o que deu ao Kiyotaka essa oportunidade de escapar, se refugiar para a Advanced Notorian High School. E lá na Sala Branca, ela começou logo no primeiro ano de vida da primeira geração, com todas as novas gerações subsequentes que vieram sendo formadas anualmente. Ou seja, todo ano tinha uma formação diferente. Cada geração era educada sobre diferentes líderes e recebia uma educação correspondente a cada um deles, ou seja, eles eram educados de forma diferente. Depois disso, seria mais válido ainda verificar qual dos grupos teve a educação mais efetiva no final. Centenas de crianças foram treinadas pelo sistema educacional da Sala Branca. E assim, os filhos de uma geração e outras gerações diferentes, por exemplo a quarta e a quinta, não seriam capazes de se ver, embora eles sempre estivessem na mesma instalação. Eles não conheciam a aparência e os nomes de ninguém além de si mesmos. Era para ser feito assim, lá dentro. Todas as crianças da Sala Branca podiam crescer até um certo nível determinado. No entanto, tentar exceder esse nível nunca foi possível para começo de conversa. De acordo com Tsukishiro, as evidências poderiam ser todas encontradas naquela instalação, que funcionava há quase 20 anos, e como nenhuma criança tinha conseguido atingir o seu alvo, exceto um: Kiyotaka Ayano-Koji, o que aconteceu apenas 2 anos antes, durante a história do primeiro ano. É possível que qualquer White Rumor, né, incluindo o Kiyotaka, soubesse para onde eles iam depois que ele saísse das instalações, mas até agora a maioria das crianças da Sala Branca tinha seus próprios problemas, ou seja, eles não podiam ser bem aproveitados no futuro. Como contribuir, por exemplo, com uma sociedade fora das instalações, se eles não tinham mentalidade para isso? Vocês já vão entender o que seria essa mentalidade. Cara, esses caras da Sala Branca, todas essas crianças, eram criadas para ser incapazes de viver uma vida normal ou crescer adequadamente em comparação a todos os outros alunos que não são dessa instalação, né? O Tsukishiro comentou que eles não são capazes de durar num ambiente do mundo real já, porque o coração deles foi danificado pela Sala Branca, o quarto branco. A gente tem vários exemplos disso, claro que foi mostrado lá no volume 0, por exemplo, a Yuki e o Shiro. São duas ótimas crianças da Sala Branca que também conseguiram se segurar por um tempo surpreendente lá dentro. Porém, uma delas não aguentou, aliás, acho que as duas não aguentaram o pesar de tudo, a mente deles acabou dominando as crianças. O Shiro foi justamente o cara que saiu, tá, ele não teve nenhum colapso, mas ele não queria mais ficar lá, ele saiu porque ele queria conhecer o mundo do exterior, então ele propositalmente tirou notas mais baixas para que ele fosse expulso, porque os alunos de lá, quando tinham notas mais baixas, eram expulsos aos 9 anos de idade para conhecer o mundo.
O objetivo da Sala Branca era que as crianças fossem nutridas e educadas com uma educação completa desde o seu nascimento. E ele afirmou que se isso pudesse ser alcançado com sucesso, o próprio Japão, por exemplo, experimentaria um crescimento que o mundo nunca viu antes, sob a influência de vários fatores misteriosos aí, levados em consideração a eles serem usados na Sala Branca. O crescimento das pessoas varia também bastante lá dentro, o que é impossível até cultivar o sucesso usando o mesmo método repetidas vezes para todo mundo. Por isso que existem as gerações das Salas Brancas. A Sala Branca é capaz de produzir resultados tangíveis, e pessoas de fora dessa geração do Kiyotaka até conseguem ser boas o suficiente, mas não chegam aos seus pés. Nesse caso foi dito até que a quinta e a sexta geração de White Rumors, estão entre aqueles que sobreviveram até o final. A maioria ficou até o final da sua educação, e tem algumas delas com o potencial de produzir grandes resultados. Resta aperfeiçoar o sistema de ensino, e depois disso a Sala Branca poderia ser considerada um bem indispensável no futuro próximo. O Kiyotaka, quando era criança, ele tinha outras crianças que foram alinhadas antes e uma delas, por exemplo, desmaiasse misteriosamente. As outras crianças ficaram todas preocupadas com o que aconteceu, só que ele ficou meio que imperturbável lá, não teve desprovido de emoções. É como se fosse uma ocorrência natural, e para ele já era natural. Pelo visto, isso implica também outra coisa, que é uma teoria que a galera começou a tirar aí, que o Ayano Koji, ele sempre foi desprovido de emoções, até desde quando ele nasceu. No volume tem uma imagem dele, que ele era um recém-nascido, onde nem mesmo ali o Kiyotaka apresentava nenhuma sombra de emoções, não chorava, e claro que criança chora pra caramba. Então acabaram meio que criando uma estatística dele, dizendo que ele poderia ter sido modificado, geneticamente. Porque até tem algumas coisas que a gente vai comentar mais à frente sobre o pai e a mãe dele que não tem nada a ver com ele, tá? Então assim, devido a todos os sofrimentos treinados, todo esse treinamento árduo, as coisas abundantes que eles faziam na Sala Branca, a maioria das crianças desistia, deixando o Kiyotaka como um único sobrevivente conhecido. Isso levou a considerar todos os humanos como meras ferramentas para ele. Também foi revelado que dizia-se, como a gente falou, que o professor Ayano Koji, ele era um plebeu que nunca se formou em uma universidade, uma pelo menos que seja de ponta, ou mesmo que possuía algum tipo de atletismo excepcional do seu corpo. A mãe do Ayano Koji seguia pelo mesmo caminho, tá? Nenhum dos parentes dele mostrava nenhuma habilidade de talentos notáveis. Por isso que a gente falou, pode ser que ele tenha sido modificado, não cientificamente, tenha sido uma mutação genética natural do corpo dele, pela qual ele conseguiu crescer de uma forma totalmente diferente do que os pais cresceram. Eu acho que não foi a Sala Branca que tornou ele assim, ela meio que empedrou o Ayano Koji, tá? Mas ele teve a modificação genética geral que aconteceu no corpo dele. Essa é a teoria que a galera tá falando por aí. Eu acho até plausível de acontecer, tá? E eu sei que você deve estar se perguntando aí sobre a mãe do Ayano Koji. Nós descobrimos ela. Agora a gente sabe que ela na verdade trabalhava em um bar, e ela nomeou seu filho de Kiyotaka justamente por se lembrar de um cliente regular nesse bar aí que iria, Só que pra você ter uma ideia, o Ayano Koji, ele foi pago pra nascer. Pois é, o Atsumi foi quem pagou cerca de 50 milhões para encomendar a gravidez com essa mulher, que é a Mika, Ou seja, o Ayano Koji não era nem para ter nascido, ele não era para existir. O Atsumi, ele simplesmente teve a ideia de fazer um filho e transformar esse filho no líder do Japão. Seria uma ferramenta para sua própria ambição, o que ele tinha há muito tempo. Segundo o Kiyotaka, durante uma reunião entre ele e o pai dele, que já aconteceu nos outros volumes, ele tinha dito que a Sala Branca talvez fosse um lugar mais eficiente do mundo para criar um humano. Porém, nem tudo ali se ensinava, porque era uma instituição que jogava fora tudo que não era necessário, então as pessoas não saberiam de tudo. Era uma única discussão entre o Kiyotaka e o Tsukishiro. Foi afirmado que a Sala Branca teve 19 gerações ao total agora, Vários alunos. E as gerações que estavam sendo formadas anualmente, nenhuma foi igual à quarta geração, a geração do Kiyotaka, que era inclusive conhecida como a geração demoníaca. Por quê? Porque essa foi a que teve o percurso mais difícil e mais cruel de todas as gerações, aonde a gente tinha 72 alunos e cada um deles foi eliminado de forma horrível, até sobrar apenas o Ayano Koji. O Kiyotaka também afirmou com confiança que quando se trata de Sala Branca, ele é o melhor aluno que já saiu de lá. Como resultado do seu sucesso, o corpo docente usou o Kiyotaka como referência para os outros alunos das gerações futuras, inclusive dizendo para todo mundo para exceder ele, superar o Kiyotaka como seu objetivo final. É um lugar onde eles procuravam provar os limites da humanidade, onde as coisas eram decididas não pela própria genética, como o Kiyotaka teve, mas pelo ambiente em que se foi criado. Ou seja, eles queriam moldar as crianças a partir do ambiente que ela era criada, e não
trazer a genética delas à tona, como o caso da Itka, por exemplo, que já era geneticamente muito boa, inteligente, né? Em outras palavras, eles queriam seus produtos que abrigassem e desenvolvessem talentos excepcionais lá dentro, não apenas aqueles abençoados pelos genes, tá? As crianças dos 10 anos meio que aprenderam a teoria do sistema de base do Projeto 5, e aos 11 anos de idade, elas aprendiam a teoria da relatividade de Einstein, como base do Projeto 7 delas. O pai do Kiyotaka acreditava firmemente que o seu filho era, sem sombra de dúvidas, uma existência que podia se tornar um modelo perfeito para os líderes em massas do mundo. Kiyotaka foi o resultado da busca absoluta do seu pai por um ideal que ele procurava realizar e construir. Então, a Sala Branca ensinava muitos campos diferentes: artes liberais, ciência, artes marciais, técnicas de autodefesa, uma infinidade de sabedorias mundanas, todos os quais estavam no nível profissional ou acima desse nível profissional. Os instrutores enfatizavam fortemente as palavras intencionalmente lá, né, procurando fazer sempre os alunos da Sala Branca superarem o seu potencial, alimentando o sentido de rivalidade com os melhores. A gente não está falando melhores entre os alunos, estamos falando melhores entre os melhores do mundo, tá? Invocando e incutindo sempre o sentimento de querer se superar e superar, né, a própria perfeição que é o Kiyotaka, né? Para a quinta geração, por exemplo, tinham alguns alunos que estudavam lá que começaram a adorar o Kiyotaka, né, pelo que ele tinha feito, era como se fosse um deus para eles, vendo ele como alguém inacessível e questionando inclusive se ele já existiu, tá? Essas crianças da Sala Branca que idolatravam originalmente aceitaram a educação para se tornar o número 1 antes de qualquer outra pessoa. Mas também temos o outro lado oposto, aqueles que desistiram de se tornar o número 1 e foram retirados da competição quando perceberam que era impossível para eles se superar e vencer os resultados e conquistas do Kiyotaka. Ao contrário dos adoradores também, tinham outros que começaram a nutrir imensos sentimentos de ciúme, de ódio, quando se tratava do Kiyotaka. Rivais e concorrentes completamente. Esses alunos da Sala Branca em particular não gostavam do fato dele ter sido chamado de obra-prima e desejavam refutar isso com as próprias mãos. Vulgo o mesmo caso que o Yagami fez durante todo esse tempo na história. O interessante é que na Sala Branca não tinha nenhuma regra, por exemplo, proibindo expressamente o romance, que existia, né, para todos os ídolos lá. Só que as coisas que permitiam que o romance fosse estabelecido com sucesso absolutamente não existiam ali dentro. O que indica que pode acontecer, nunca foi impossível, tá? Tanto que tivemos a nova personagem aparecendo, que é a Yuki. Ela pode ter se apaixonado pelo Kiyotaka, aparentemente foi o primeiro par romântico, entre aspas, dele, né? Afinal, foi uma das que chegou mais longe junto com ele e também tinha uma grande proximidade ao Kiyotaka. Até que o pior aconteceu com ela, justamente pelo fato dela colapsar mentalmente, como a gente já tinha dito. Só que ela chegou longe, né? Óbvio que cada pessoa lá foi eliminada, né? Passou por poucos bocados e acabou deixando só o Ayano Koji como primeiro. Mas ela ficou em quarto na colocação de todas as crianças que estavam dessa geração. O estado mental dela, o problema é que ele ficava pior a cada dia. Ou seja, tudo foi retirado dela. E assim que ela foi tirada da sala e foi hospitalizada, ela chegou até a tentar falar com o Ayano Koji mais tarde e tal. Só que parece que ele não deu muita bola. Ele deixou ela pra trás porque o Ayano Koji nunca aprendeu o que é ter afeto, relacionamento. E a Yuki era uma personagem que, cara, era alegre. Ela é mostrada pra gente como uma pessoa alegre, uma pessoa gentil, independente de viver na Sala Branca e ter o mesmo caminho dessa geração. Talvez essa falta de sangue frio seja o que fez ela ficar pra trás, ficar em quarto, mesmo ela conseguindo sobreviver muito tempo e deixando o Kiyotaka pra lá. Só que ainda assim, cara, brincadeiras, feriados, coisas parecidas, por exemplo, não existiam lá dentro. Além de intervalos limitados para ir ao banheiro, horários de banho e tal, eles eram constantemente monitorados, então não tinha como, era um desenvolvimento romântico, era considerado como algo inconcebível devido à própria natureza da instalação ser uma antítese disso daí. Então as pessoas acabaram criando que foram criadas nessa Sala Branca nunca deixaram de se preparar para se defender do tempo todo lá dentro. Os alunos que reprovavam na Sala Branca não tinham valor para esses superiores, e se fossem considerados inúteis e mal sucedidos, esses alunos da Sala Branca acabariam no mesmo lugar que seus colegas que foram eliminados, ou seja, seriam mandados embora de lá no futuro. O Kiyotaka tinha visto inúmeras crianças sendo excluídas e sofrendo com um problema na Sala Branca, onde são incapazes de expressar os seus verdadeiros sentimentos, acreditando que é um lugar doloroso para eles estarem quando não tem ninguém que eles possam conversar adequadamente, ter uma interação social, sacou? Tem um grupo de pessoas naquela instalação que eventualmente desabou e desapareceu da vida de todo mundo, tá? E eles foram descritos pelo Kiyotaka como estando além das esperanças de recuperação, pra você ver o tamanho da insanidade que virou o bagulho. A cabeça das crianças estavam num mundo que não tinha nem como elas se recuperarem, é dali direto pro manicômio, irmão.
não dá pra sair de lá mais. Era uma coisa interessante de comentar também sobre a Yuki, é que ela tinha uma irmã mais nova na época do Gyotaka, na qual a escola do Ayano Koji tem 2 alunos que apareceram no 2º ano, que tem a carinha parecida com a dela, que são Tsubaki e Nanase. Apesar da Tsubaki ser ainda mais próxima, né, da Yuki do que a Nanase, na minha opinião. Seria interessante até que seja ela, porque mais pra frente eles poderiam de alguma forma encontrar os White Rumors, né, ter um reencontro. Lembrando pra vocês que o Shiro, que era o outro garoto da Sala Branca, ele saiu porque ele quis, então ele ainda tem plena consciência. A Yuki tá no hospital, não podemos dizer o mesmo dela, mas ainda assim ela pode se recuperar. Ela não tá nesse tão longe de se recuperar, mesmo que ela tenha passado por muita coisa. Atualmente, a gente também sabe que a Sala Branca começou a retomar recentemente as operações para realizar os seus experimentos. E pela geração do Ayano Koji ter sido treinada sobre o individualismo excessivo, as crianças muitas vezes eram esmagadas uma depois da outra até que a última permanecesse firme. No entanto, temos uma mudança. Independentemente dos sucessos e fracassos, aqueles com pontuações ruins, por exemplo, e aqueles com pontuações excelentes, ainda podiam entrar em contato uns com os outros, eram da mesma turma, independente do que fosse, tá? Lógico que a gente tá falando se tu não fosse expulso antes, porque se fosse mandado embora antes, esquece. E isso não é tudo, apenas isso é só o que a gente descobriu do início ali, a partir do prólogo da história, tá? Do volume 0, porque ainda não tivemos ele totalmente traduzido, mas quem sabe em breve a gente estaria aqui de volta trazendo mais novidades pra você. Então se você curtiu esse vídeo, capricha nesse likezão e deixa o seu comentário aí, o que você acha que tá por vir. Será que alguém supera Ayano Koji, não supera? Como é que será que foi o tipo de ensino e qual era a interação que ele tinha com os seus 2 companheiros no passado? Será que dá pra eles se encontrarem novamente, pelo menos o Shiro? Pode ser que seja um aluno misterioso que apareça mais à frente, eu não sei. Isso aí são teorias que eu deixo com você pra colocar nos comentários. E você que não tá inscrito aqui no canal ainda, cara, considera se inscrever, mano. Se inscreve aí, ativa o sininho, que assim você fica por dentro, não só de novidades de Yukoso, porque aqui a gente não fala só de Yukoso, né? Fala de tudo que é anime diferente, estamos trocando ideia de vários animes de temporada, vários animes fora de temporada também. Aqui é sempre a vida boa, pra gente trocar ideia mesmo, cara. Seja muito bem-vindo e vamos que vamos pra acompanhar tudo juntinho, hein? Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, forte abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!